Fala pessoal, tudo bem? Mais uma live do meio-dia. Essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo essa live depois, não conseguiu assistir ao vivo, está gravada no YouTube. E aproveitando, você que está assistindo pelo YouTube, aproveita e se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ser avisado de todo o conteúdo novo que a gente estiver produzindo. Então é isso aí. Esta live tem um tema super interessante. Se você começou a assistir essa live e tem interesse em saber como você sendo perito, como você também atua como consultor, analista e professor. Se isso te interessa, então você tem que ficar até o final. Assiste até o final, porque o que eu tenho para te falar pode potencializar seus ganhos somente pelo fato de você ser perito. E é isso aí. Lembrando, esta live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, Márcio Montesani. O link está na bio aqui do meu Instagram. Muitas pessoas acabam assistindo depois, aí à noite, essa live, porque o conteúdo é muito rico para você que já atua na área de perícia. Quer escalar mais seu negócio de perícia? Quer aumentar os seus ganhos? Então, fica até o final, porque o que eu tenho para te falar pode ser muito valioso para você que está começando na área de perícia, para você que já atua na área de perícia. O tema de hoje é sobre atuar como perito. Eu posso ser um consultor? Eu posso ser um analista? Eu posso ser um professor? Isso que é muito importante. E mais uma vez, voltamos para a origem da atividade. Primeiro conceito, o que é ser perito? Ou seja, o que é ser perito? A gente tem que lembrar que o perito, ele é um especialista na matéria. É um especialista na matéria que você entende, que você aprendeu e você consegue desenvolver um trabalho pericial. Então, o perito, ele é um especialista. O perito, ele é um estudioso da matéria. Ou seja, se esse perito cada vez mais começa a entender do assunto, se esse perito cada vez mais começa a adquirir conhecimento sobre essa área e que você decidiu atuar como perícia, então você é um especialista, logo você é um perito. Então esse é o primeiro conceito. Considerando que você é um especialista nessa matéria, nesse assunto, nessa área de perícia que você vai atuar. Então vamos imaginar, você é um especialista nessa área. Grafotécnica, acidente de trânsito, contábil, perícia médica, odontológica, você considerando que você é um especialista nessa área. Então, a primeira coisa que vem na sua mente é ser perito. Poxa, eu tenho uma formação, eu me especializei numa área, fiz um curso de perícia judicial, fiz um curso de perícia em alguma área específica. Então, o primeiro objetivo, e muitas vezes não é só o primeiro objetivo, é um objetivo único, é ser perito. Porém, se você analisa o seu cliente, se você analisa quem te contrata, muitas vezes você começa a entender qual a necessidade, qual o problema, qual a dor, qual a situação que levou ele a te contratar. E quanto mais você começa a estudar o seu cliente, quanto mais você começa a entender o porquê que ele te contratou, você começa a ter uma situação que começa a ampliar seu campo de visão de negócio. Porque você é um especialista, você conhece dessa área pericial. Então, próximo passo, deixa eu entender o meu cliente. Por que ele chegou até mim? Por que ele precisa dessa demanda pericial? Por que ele precisa de um laudo? Por que ele precisa que eu atue nesse processo? Entenda o seu cliente. Ao passo que você entende o seu cliente, você pode descobrir que ele tem alguns tipos de trabalhos específicos
que ele nem imaginava, nem passava na cabeça dele que ele podia te mandar esse trabalho. Então, ao passo que você começa a entender o seu cliente, você começa a gerar demanda de trabalho aonde nem seu cliente sabia que precisava de você. Então esse que é o ponto. Você vai ensinar e levar elementos para o seu cliente entender que cada vez mais ele precisa dos seus trabalhos especializados, do seu trabalho como perito. Uma dessas linhas de trabalho, quando você começa a entender cada vez mais o seu cliente, ou seja, o perito, ele pode trabalhar como consultor. É isso aí. O consultor, ele é um profissional especializado em determinada área, em determinada matéria, que pode, com seu conhecimento, auxiliar, muitas vezes, o departamento jurídico da empresa, o advogado de uma empresa. Porque o que acontece? Muitas vezes a empresa ela pode ter, vou te dar alguns exemplos, ela pode ter uma demanda muito grande de problemas trabalhistas referente a acidente de trabalho, a um ambiente insalubre, a periculosidade da atividade. Ou seja, ela pode ter demandas frequentes de processos em função disso. E de repente você é um perito especializado na área trabalhista, você é um engenheiro de segurança do trabalho, por exemplo. Ou seja, você vai auxiliar com seu conhecimento pericial a empresa a melhorar seus procedimentos. Melhorar seus procedimentos, ou seja, tudo que gerou demanda judicial acaba se tornando uma matéria-prima para você implantar melhorias na empresa para que quando ela sofrer algum tipo de processo, ela esteja protegida. Então, ou seja, o consultor, ele acaba auxiliando a empresa em ações preventivas. Então, você muitas vezes está pensando em ser perito, vai atuar nas demandas judiciais, vai atuar em casos extrajudiciais, vai atuar como assistente técnico. Porém, o seu conhecimento pode servir para que a empresa te contrate como consultor. E esse consultor vai arrumar a casa, vamos dizer assim, ou seja, vai proteger a empresa para que ela não sofra processos lá na frente. Ou se sofrer, ela tem elementos suficientes para sua defesa. Isso é o trabalho de um consultor. E você só consegue ser um consultor se você tiver conhecimento nessa área específica. Então, olha aqui que interessante é o trabalho de um consultor. Por exemplo, demanda grafotécnica. Vamos imaginar que a empresa, uma financeira, sempre tem algum tipo de questionamento. Alguém falando, esse empréstimo que você está me cobrando, eu não fiz. Eu não assinei nenhum contrato contigo. É uma demanda. É uma demanda grafotécnica para uma análise se essa assinatura dessa pessoa foi feita nesse contrato. Isso vai para uma esfera judicial, em que a pessoa não aceita essa cobrança de dívida. Muitas vezes, a própria análise da assinatura, aliás, o campo em que essa pessoa preenche o contrato na assinatura é tão reduzido que ela tem que fazer uma assinatura um pouco com uma formatação diferente do normal, por causa do campo reduzido. Então, muitas vezes, isso começa a gerar demandas de dúvida que a assinatura não bate. E aí que é o detalhe. O consultor, muitas vezes, que é o perito grafotécnico, vai auxiliar a empresa a melhorar os campos de coleta dessa assinatura, os campos de preenchimento. Ou seja, um próprio campo de preenchimento começa a gerar problemas. Outra situação, por exemplo, que nós sugerimos, muitas vezes no contrato é coletado o quê? Simplesmente a assinatura da pessoa, um visto em cada página. A nossa sugestão é que além da assinatura, tenha algum campo que a pessoa que vai assinar preencha com a letra dela. Por exemplo, a data. São Paulo, 10 de março de 2020. Ela escreveu a data. Ela escreveu os números do RG, do CPF. Então, ou seja, você já começa a ter material para estudo grafotécnico. Ou seja,
você tem, por exemplo, a assinatura, que você vai analisar, você tem o visto dele, uma rúbrica, que você vai analisar, você já tem um texto de data, que você vai comparar, vai analisar se a letra é dele, você tem a data, então você tem números. Então, ou seja, você torna a sua análise grafotécnica e uma análise comprovando que a letra é dele mesmo, ele que escreveu e ele que assinou, você torna deixa mais robusta a prova em prol da empresa. Não é só uma simples assinatura, você tem outros elementos que podem ser considerados por uma análise grafotécnica. Agora, quem que vai fazer essa sugestão para a empresa? Um especialista, um perito, no caso específico, grafotécnico. Então, olha que interessante, o seu conhecimento grafotécnico pode levar essa informação que vai proteger a empresa, garantir que ela tenha provas consistentes, se caso tiver uma demanda judicial. Faz sentido isso para vocês? Coloca aqui se faz sentido o perito ser um consultor da empresa. Então, ou seja, você está pensando em ter só demandas periciais, mas você pode ter demandas na área de consultoria, graças ao seu conhecimento técnico. Olha que interessante. Então, existe a possibilidade do perito ser consultor. O perito pode ser um analista? O perito pode ser um analista? Sim. Lembrando do conceito, o perito ele é um especialista nessa área que ele determinou, identificou ou entende que ele tem capacitação para atuar como perito. Então, ele é um especialista dessa matéria. Grafotécnica, acidente de trânsito, acidente de trabalho, perícia médica, perícia odontológica. Ele estudou para ser um especialista nessa área. E esse especialista nós chamamos de perito. Agora, muitas vezes, existe uma demanda que eu não preciso de um perito nesse momento, porque eu não preciso de uma perícia. Eu preciso de um profissional que entende da matéria para fazer uma análise de algum documento, de alguma situação. E essa análise simplesmente é um filtro com base técnica e que desse filtro vão sair linhas, ou seja, esse caso vai para cá e esse caso vai para lá. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, existem demandas de análise de será que essa assinatura pertence a essa pessoa? Eu vou analisar a assinatura com base numa assinatura em documentos, o nosso padrão de confronto. E aí? Só que cada dúvida que eu tiver, cada dúvida que me gerar, eu vou perguntar, eu vou mandar para um perito fazer uma perícia. Quanto vai custar essa minha dúvida? Essa dúvida começa a ficar cara. Então, muitas empresas que têm demandas, muita demanda de trabalho, por exemplo, grafotécnico, ela tem a necessidade de ter profissionais especialistas para uma simples análise. E aí que é o ponto. Nesse momento que o especialista analisou o documento, analisou a assinatura, ele diz o seguinte, essa assinatura acho que tem lógica, acho que é dessa pessoa mesmo. Segue o rumo. Não, essa assinatura não é da pessoa. Opa, esse caso eu preciso um laudo, uma perícia grafotécnica. Então, ou seja, você atuando como analista, você é o especialista que vai se utilizar do seu conhecimento para filtrar situações convergentes ou divergentes, dependendo do objetivo da sua análise. E dentre essas situações, parte vai justificar desenvolver uma perícia grafotécnica, uma perícia em alguma área. E parte não, parte é uma análise que segue o rumo. Então, o perito, ele pode atuar como analista. Porque ele não vai mandar toda a dúvida dele para um perito. Vai ficar muito caro, vai ficar inviável. Mas se esse perito puder descer um nível de complexidade, ou seja, ele não vai fazer um laudo, ele vai fazer uma análise. E essa análise vai poder gerar uma decisão. O que eu faço com essa decisão desse trabalho? Eu mando para cá ou eu mando para lá? Vocês entenderam? Então, o perito, ele pode ser um analista. Então, olha que interessante. Agora,
o perito pode ser um professor? Ou seja, você adquire conhecimento, você se torna um especialista na matéria. Você pode ensinar? Se esse for seu desejo, se você tem vontade, se você de repente tem habilidade, gosta, abre a possibilidade do perito ser um professor, um educador, um facilitador. Por exemplo, vamos levar para a mesma linha, não a linha que eu vou montar um curso e vou oferecer o curso, ou vou vender curso. Não. Quando eu falo professor, pensa numa empresa. Você tem, por exemplo, uma área grafotécnica. Vamos imaginar que você tem uma área grafotécnica, uma área de contrato. Essa área de contrato, o pessoal vai qualificar o cliente dele. Será que eu aprovo essa proposta, esse plano de pagamento? Então, muitas vezes eu vou ter um setor que vai analisar. E essa análise passa muitas vezes por uma análise de documento. Será que essa assinatura é dessa pessoa mesmo? E muitas vezes, quando existe uma necessidade, alguma irregularidade, eu levo isso para onde? Para um perito. Um perito vai me auxiliar em fazer um laudo. Esse é o ponto. Agora, muitas vezes, a empresa ela tem uma estrutura tão grande que não compensa ela ficar te mandando trabalho pericial. Não compensa ela te mandar trabalhos para uma análise. Ela precisa de alguém na operação, no fluxo de trabalho da empresa, para que consiga analisar todos esses documentos. Então, muitas vezes, você é o perito para algumas demandas específicas. Você é o analista para outras demandas. Porém, ela tem a necessidade que você aplique seu conhecimento ensinando a equipe. Eles não precisam ser peritos grafotécnicos, eles precisam analisar assinaturas. Então, muitas vezes, você vai ensiná-los, você vai transferir uma parte do seu conhecimento, que são informações básicas, que capacite ele a desenvolver esse pedaço do fluxo da empresa, do processo, em que ele rapidamente vai tomar uma decisão, a assinatura pertence ou não. E essa informação é justamente o quê? Pela sua bagagem de conhecimento técnico. Você se tornou um especialista dessa matéria. Então, o que vai acontecer? Você tem capacidade técnica de ministrar um curso específico para aquele setor da empresa. E olha que interessante, muitas vezes existe aquele preconceito de ensinar porque eu vou perder trabalho. E é o contrário. Quanto mais você capacita, né, no caso, um exemplo aqui é uma área que analisa assinaturas, quanto mais eu capacito esse pessoal, mais esse pessoal vai identificar irregularidades. E quanto mais irregularidades esse pessoal identifica, mais a necessidade de contratar um perito grafotécnico. Quem que eles vão contratar? Você que ensinou eles. E quando o pessoal está mal qualificado, o que poderia ser uma irregularidade que justificaria uma perícia grafotécnica passou batido como uma situação normal. Então, ou seja, você capacitando o seu cliente aumenta o potencial de trabalho para você, perito. Então, o trabalho de ensino acaba sendo interessante. Então, é esse que é o objetivo desse canal. É ensinar para você que está começando na área de perícia, para você que já atua na área de perícia, que não existe só a perícia judicial. A perícia judicial, como lives anteriores, o que eu digo a perícia judicial é um dos nichos de mercado que você vai atuar. Perícia judicial. Perícia extrajudicial é um outro nicho de mercado. Vão precisar de um perito e muitas vezes o laudo não tem, o trabalho pericial não tem como objetivo um processo. O cliente que te contrata, ele precisa do seu laudo para levar para o cliente dele, para justificar alguma situação extrajudicial. Ou tem processo, ele precisa de um assistente técnico, então ele lembra de você. Então olha só, a judicial está aqui, extrajudicial,
assistente técnico. Você é perito dessa empresa. Abriu mais uma oportunidade, você ser consultor, porque em determinadas demandas ela precisa de um especialista como você. Determinadas demandas, essa empresa precisa um analista que faça uma análise simplificada. Ele não precisa de um laudo, ele precisa de uma análise. Uma análise. E é ao passo que você identifica os problemas nessa empresa, você vai ajudar essa empresa a melhorar a operação com base no seu conhecimento técnico. Consultoria. Nessa consultoria, você identifica que a equipe precisa ser capacitada. Porque a equipe capacitada ela vai identificar mais problemas. Quando ela identifica mais problemas, surgem demandas de trabalho para o perito. E quem que vai ensiná-los? Um especialista dessa área. Quem é? Você, perito. Então, é esse o ponto. Não fique focado só na judicial. Não largue mão da judicial, mas pensa que judicial é uma linha que você vai atuar. Extrajudicial é uma linha que você vai atuar. Assistente técnico é uma outra linha. Eu estou dentro de empresas, né? Empresas mais estruturadas, empresas de maior porte. Poxa, eu posso dar uma consultoria para ele melhorar o processo. Eu posso dar um curso. Eu posso trabalhar, oferecer um serviço de análise, uma coisa mais simplificada. E também eu posso oferecer o trabalho de laudo. Faz sentido isso para vocês? É isso que eu quero te falar. Faz sentido? Se você está assistindo essa live gravada aqui, ela está no nosso canal do YouTube. Se você vai assistir depois, ou quer encaminhar esse conteúdo para alguém, essa live fica gravada no nosso canal do YouTube. Depois que terminar, tá aqui na bio. Na bio tem um link que vai direto para o meu canal do YouTube, Márcio Montesani. Você não está inscrito? Depois vai para lá, se inscreve. Se é a primeira vez que você está aqui, lá tem quase 20 lives aí. Cada live é uma sacada de negócio para perícia. Eu não vou te ensinar a fazer perícia judicial. Eu não vou te ensinar a fazer perícia grafotécnica. Eu não vou te ensinar a fazer perícia contábil. Eu vou te falar de negócios. Para quem não me conhece, eu tenho uma empresa que chama Núcleo de Perícias. Essa empresa, esse ano completamos 22 anos. A gente já está batendo quase 16 mil laudos. E com base nesse conhecimento prático, no campo de batalha, essa é a proposta desse canal. Te ensinar negócio, técnicas, de como que você pode ampliar os seus ganhos. Não é uma promessa que você vai ganhar muito dinheiro fazendo perícia, mas se você abrir a sua mente, que é esse meu objetivo, você começa a enxergar mais oportunidades de negócio. Porque se sua mente está fechada só na perícia judicial, você pode estar perdendo oportunidades em outras áreas para atuar como assistente técnico, para atuar numa situação extrajudicial, ou muitas vezes ele tem dezenas de trabalhos para que você faça uma análise simplificada e vai te mandar todo mês dezenas de análises. Trabalho pequenininho, no montante, vira um faturamento legal. Ele pode ter a necessidade que você capacite. Você não precisa montar um curso, mas que você ensine aquelas pessoas em 2, 3 horas para melhorar a operação com base no seu conhecimento. Você já vendeu um curso. Ele precisa que você melhore um pouquinho, que ele está tendo muito processo. Consultoria. Então, olha só quantas oportunidades você podem surgir para você, ou não surgiu, você sai da sua condição passiva para ativa. Por que eu digo passiva? Se você muitas vezes está focando na perícia judicial, muitas vezes você tem uma postura passiva. Você fica aqui esperando, você está cadastrado no Tribunal de Justiça e quando te nomear, ok. A minha proposta é, sai da cadeira, vai para um aspecto ativo, vai atrás do seu cliente. Como que ele vai saber que você existe? Como que ele vai bater na sua porta? Como que ele vai te achar no Instagram, num LinkedIn? Como que ele descobre você? Como que ele vai saber onde está seu site? Esse é o caminho. Esse canal, eu quero te dar dicas como que você se expõe, como que você fica na vitrine exposto, para ele te encontrar de uma forma mais fácil. Ele te encontrou, e aí?
Como que tá os seus serviços na sua vitrine? Ele vai entender que você é o especialista desse assunto? Ele vai entender quais áreas periciais que você atua? E aí, você sabe montar uma proposta comercial top? Bateu nele, vai ser aprovado? Você sabe? Esse que é o ponto. Você tem que abrir a mente. Não estou ensinando nenhum método milagroso. Eu estou só te dando dicas para você ampliar esse seu pensamento, ampliar seu campo de visão. Ao passo que você amplia seu campo de visão, eu tenho certeza, você vai começar a ficar com dúvidas. Poxa, o que ele falou eu nunca tinha pensado. Como que eu posso atuar na área extrajudicial? Como que eu posso atuar como consultor daquela empresa que eu já fiz um trabalho uma vez? Olha só, poxa, eu posso atuar. Então, essa live, o grande objetivo é que você saia com a cabeça desse tamanho, porque eu tô te mostrando que tem muitas oportunidades que só não chegaram na sua mão porque de repente você não abriu o seu campo de visão. E não é só abrir seu campo de visão, é abrir a mente. Ah, legal, ó. A Zenilda tá falando que ela participou ontem, nós encerramos a nossa jornada pericial, né? A nossa mentoria, né? Algumas pessoas foram selecionadas para a gente ensinar esse beabá, né? Passo a passo, como que funciona, né? Uma simples proposta comercial muda o jogo. Como que a gente trabalha com o upsell, ou seja, o cliente te pede um serviço, como que você consegue oferecer muito mais serviços e às vezes dobrar o valor do seu honorário, ganhar mais dinheiro com cada demanda. Então, ou seja, é um mundo de prospecção, é um mundo comercial de perícia. Tá? E o que eu te falo de uma forma muito clara e transparente. O que eu estou te apresentando é o que nós aplicamos na empresa. É o que nós sabemos que funciona, não necessariamente vai funcionar para você, mas é mais uma ferramenta que eu te dou para você desenvolver no dia a dia, você atuar no dia a dia e fazer o ajuste fino do que realmente serve para você. Tá? Então, essa que é a grande sacada. Se você tem interesse em ampliar o seu negócio de perícia, você está começando agora, fiz o curso de perícia judicial, fiz o curso, por exemplo, de grafotécnica. E aí? Cadê o cliente? Assiste os videozinhos lá no YouTube, que eu tenho certeza que algum vídeo vai te dar uma sacada que você já vai partir, vai sair da passividade da parte estática e vai tornar a sua atuação mais dinâmica. Você vai realmente para cima. Tá, eu não vou ficar esperando o cliente não. Eu vou caçar esse cliente no laço. Como que eu faço isso? Tenho certeza que uma dessas lives lá no canal do YouTube, eu tenho certeza que uma delas vai te dar um insight que você vai falar: pô, a ideia é boa, não tinha pensado nisso. Vou experimentar, tá? E acompanhe esse canal. Toda segunda, quarta e sexta eu tenho essa live aqui das 12 horas. Semana que vem eu vou divulgar para vocês, tudo certinho a data, vai ter uma super jornada. São super aulas de 2 horas e meia de aula, 3 aulas só sobre negócio, gratuito. Então acompanhe que vai ser muito interessante você assistir. Eu tenho certeza que esse conteúdo que eu tô te passando, você não vai achar na internet não. Não é porque eu sou melhor ou sou pior, mas eu estou te ensinando o que eu aprendi no campo de batalha, né? Entre tombos e acertos, o que funcionou e o que não funcionou. É essa a mensagem que eu tenho para te passar. Se isso te interessa, continua me seguindo, curte essa live, encaminha para quem você acha que tem que assistir e depois ela vai estar lá gravadinha no YouTube. Vai estar gravadinha, você pode assistir quantas vezes quiser, encaminha ela. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui no meu direct, manda no YouTube, aonde você achar melhor, manda que eu ou minha equipe, normalmente sou eu que vou estar te respondendo a sua dúvida e te ajudando no melhor direcionamento da sua área pericial. Pode ficar tranquilo. Não interessa a área pericial que você atua. Certamente, se você tiver alguma dúvida,
pode me perguntar que eu vou te dar a melhor informação possível com base um pouquinho na nossa experiência. Legal? Então é isso aí, pessoal. Ótima tarde aí a todos. Nos vemos na próxima semana.